Você lembra daquela história que sua mãe contava quando você não queria dormir? Aquela voz baixa, séria, carregada de aviso. Os olhos dela fixos nos seus. E aquela frase que gelava o sangue. Se você não dormir agora, o velho do saco vem te buscar. O velho do saco. Um homem curvado. Costas arqueadas pelo peso de um saco enorme. Passos lentos, arrastados, ecoando nas ruas vazias da periferia. O som de algo pesado sendo puxado no asfalto rachado. O render de ossos velhos. O cheiro de mofo e terra molhada. E dentro do saco, crianças. Crianças que desobedeceram. Crianças que foram más. Crianças que não mereciam o amor de suas famílias. Minha avó dizia que ele levava a criança desobediente. Ela nunca sorria quando contava. Era séria. Como se estivesse me avisando de um perigo real. Meu pai trancava a porta com 2 ferrolhos toda noite. Às vezes 3. E quando eu perguntava por quê, ele só dizia: existem coisas que andam por aí à noite. Coisas que não batem na porta. Minha mãe nunca me deixava sair depois das 6. Nem para jogar bola na rua. Nem para buscar algo na esquina. 6 da tarde, e eu tinha que estar dentro de casa. Porta trancada. Janela fechada. Por quê, mãe? Porque sim. Mas eu via nos olhos dela. Ela sabia de algo. Algo que não queria me contar. A gente cresceu com esse medo. Todos nós. Toda criança brasileira já ouviu essa história de alguma forma. E quando crescemos, a gente ria. Achava engraçado. História de velho. Lenda urbana. Coisa para assustar criança e fazer ela obedecer. Mas e se eu te disser que essa história não foi inventada para assustar criança? E se ela foi inventada para esconder algo? Para encobrir o que realmente acontece quando alguém desaparece? E se o velho do saco nunca foi lenda? E se ele ainda estiver por aí? Deixa eu te mostrar alguns números. Entre 2019 e 2023, mais de 400 crianças desapareceram na periferia de grandes cidades brasileiras. 400. Isso não é estimativa. São casos registrados. Boletins de ocorrência arquivados. Famílias que nunca pararam de procurar. E a maioria nunca foi encontrada. Nenhum corpo. Nenhuma pista concreta. Nenhum culpado preso. É como se elas tivessem simplesmente evaporado. Mas quando você olha mais de perto, quando você analisa os casos, quando você conversa com as famílias, existe um padrão. Um padrão perturbador. Deixa eu te contar sobre 3 dessas crianças. Miguel. 8 anos. Cabelo escuro, olhos castanhos, sorriso tímido. Adorava desenhar super-heróis. Tinha um caderno cheio de desenhos. Sempre levava ele para a escola. Miguel sumiu numa terça-feira. Estava voltando da escola. O caminho era sempre o mesmo. 3 quarteirões. 15 minutos a pé. Ele saiu da escola às 4:30 da tarde. Nunca chegou em casa. A mãe dele, Dona Rosa, disse que ele estava diferente nas últimas semanas. Ele era uma criança alegre, ela me contou, com os olhos vermelhos, as mãos tremendo. Sempre falando, sempre rindo. Mas de uns tempos pra cá, e ele ficou quieto. Muito quieto. Como assim, quieto? Ele não brincava mais. Não desenhava. Passava horas no quarto, sozinho, olhando para a parede. E quando eu perguntava o que tinha acontecido, ele só dizia: "E nada, mãe. Eu que sou assim mesmo." Eu insisti. Mas aconteceu alguma coisa específica? Algo na escola? Em casa? Ela hesitou. Baixou os olhos. E então confessou. O pai dele bateu nele. Na semana anterior. Miguel tinha tirado nota baixa em matemática.
E o pai perdeu a paciência. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Miguel ficou com o braço roxo. Mas o pior não foi isso. O pior foi o jeito que ele começou a se tratar depois. Ele parou de comer. Dizia que não merecia. Parou de assistir TV, dizia que criança má não merece se divertir. A voz dela quebrou. Ele tinha 8 anos. 8 anos. E já achava que era uma pessoa ruim. Na noite antes de desaparecer, Miguel abraçou a mãe antes de dormir. E sussurrou: "Desculpa por ser assim, mãe." Ela não entendeu na hora. Achou que ele estava falando da nota baixa. Mas agora, olhando para trás, ela entende. Miguel estava se despedindo. Ana Clara. 10 anos. Cabelos cacheados, pele morena, sempre com uma fitinha vermelha no cabelo. Gostava de dançar. Sonhava em ser bailarina. Ana Clara desapareceu numa sexta-feira à noite. Tinha brigado com a família. Uma briga feia. Gritos pelos corredores. Portas batendo. Acusações sendo jogadas de um lado para o outro. A família estava passando por um momento difícil. O pai tinha perdido o emprego. A mãe trabalhava 2 turnos para sustentar a casa. Os irmãos mais velhos estavam estressados com a escola, com vida, com tudo. E Ana Clara? Ana Clara estava no meio do fogo cruzado. Naquela noite, a mãe dela tinha chegado cansada do trabalho. Exausta. E encontrou a louça suja na pia. Ana Clara, eu não te pedi para lavar a louça? Esqueci, mãe. Esqueceu? Você só tinha isso para fazer. Só isso. E você não consegue nem fazer isso direito. O irmão mais velho entrou na discussão. Ela não faz nada nessa casa, mãe. Só fica no quarto. Cala a boca. Ana Clara gritou, com lágrimas escorrendo. Você não sabe de nada. Não grita comigo, mocinha. A mãe avançou. Você acha que é a única com problemas? A única que está cansada? Eu sei que sou um peso para vocês. Ana Clara explodiu. Eu sei que vocês iam ser mais felizes sem mim. Eu sou uma pessoa ruim. Eu só atrapalho. Ela correu pro quarto. Bateu a porta. Trancou por dentro. A família ouviu ela chorando. Alto. Desesperadamente. Mas ninguém foi atrás. Acharam que era só drama de pré-adolescente. Que ia passar. Na manhã seguinte, quando a mãe foi acordá-la para a escola, o quarto estava vazio. A janela, fechada por dentro. A porta, trancada por dentro. Nenhum sinal de arrombamento. Nenhum sinal de luta. Ana Clara tinha simplesmente sumido. Como se nunca tivesse existido. João Pedro. 7 anos. O mais novo de 4 irmãos. Sempre quieto. Sempre tentando não incomodar. João Pedro foi visto pela última vez numa praça. Sozinho. Às 9 da noite. Uma testemunha, Dona Mariana, estava voltando do trabalho quando viu ele. Eu reconheci ele porque era vizinho, ela me disse. Pequenininho. Sentado naquele banco embaixo da árvore seca. E ele estava chorando. A senhora falou com ele? Eu tentei. Me aproximei e perguntei, tá tudo bem, meu filho? Cadê sua mãe? E ele respondeu. Ela fez que sim com a cabeça, mas os olhos dela estavam distantes. Assombrados. Ele não olhou para mim. Só ficou olhando pro chão. E repetindo a mesma coisa. Sem parar. O que ele estava dizendo? Foi minha culpa. Foi minha culpa. Foi minha culpa. Dona Mariana engoliu seco. Eu perguntei, o que foi sua culpa, filho?
Mas ele não respondeu. Só continuou repetindo, como se tivesse em transe. E aí? Aí eu fiquei com medo. Sei lá. Alguma coisa estava errada. Muito errada. Eu olhei em volta, procurando alguém, algum adulto responsável. Ela parou. Respirou fundo. E quando eu olhei de volta para o banco, e ele não estava mais lá. Como assim? Sumiu. Em segundos. Eu tinha desviado o olhar por, sei lá, 5 segundos. E quando voltei, e nada. Só o banco vazio. Ela cruzou os braços, tremendo mesmo não estando frio. E eu juro que senti um cheiro. Um cheiro podre. De terra molhada e coisa morta. E ouvi um som. Como se alguém estivesse arrastando alguma coisa pesada. Mas a senhora não viu nada? Não. Só e a sombra. Uma sombra enorme. Curvada. Passando entre as árvores. Ela olhou para mim com os olhos arregalados. E eu corri. Corri e não olhei para trás. João Pedro nunca mais foi visto. 3 crianças. 3 histórias. 3 desaparecimentos. Mas existe um padrão. Todas elas carregavam culpa. Culpa que não era delas carregar. Culpa plantada por adultos. Culpa gerada por circunstâncias. Culpa internalizada até virar verdade. Miguel achava que era um menino mau porque apanhava. Ana Clara achava que era um peso para a família porque ouvia isso todo dia nas entrelinhas. João Pedro achava que a culpa de alguma coisa era dele. Não sabemos o que. Mas ele acreditava. Com cada fibra do ser. E alguém. Ou algo. Estava coletando essa culpa. Porque o velho do saco não é humano. Ele nunca foi. Essa verdade está escondida em textos antigos. Em grimórios. Em relatos de ocultistas que estudaram o véu entre os mundos. O velho do saco é um demônio. Um parasita ancestral. Uma entidade que existe há séculos, se não milênios. E ele se alimenta de uma emoção específica e culpa. Não qualquer culpa. A culpa pura. A culpa inocente. A culpa infantil. Porque criança não sabe mentir para si mesma. Quando uma criança se sente culpada, ela acredita completamente. Sem questionamento. Sem defesa psicológica. Se um adulto diz que ela é má, ela acredita. Se um adulto diz que a culpa é dela, ela carrega. Se um adulto a machuca e diz que ela mereceu, ela internaliza. E essa culpa pura e devastadora, é o alimento mais potente que existe para certos tipos de demônios. O velho do saco não pega qualquer criança. Ele não é indiscriminado. Ele sente aquelas que carregam o peso. Ele fareja a vergonha. Ele escuta os pensamentos de eu sou ruim, eu mereço sofrer, eu não presto. E quando ele encontra uma criança assim, ele não precisa forçar. Porque no fundo, no lugar mais escuro da mente daquela criança, ela já acredita que merece ser levada. Dentro do saco não há corpos. Nunca houve. Essa é a parte que as pessoas não entendem. O velho do saco não mata no sentido físico. Ele não esfaqueia. Não estrangula. Não enterra. O que ele faz é pior. Ele consome a essência. Dentro do saco, existem sombras. Fragmentos de alma. Pedaços de identidade aprisionados em culpa eterna. Imagine estar preso no pior momento da sua vida. Aquele momento em que você se sentiu menor. Mais fraco. Mais culpado. Mais envergonhado. Agora imagine viver esse momento para sempre. Sem escape. Sem alívio. Sem perdão. Só a dor. A culpa. O peso esmagador de achar que você é uma pessoa má. Para sempre.
Isso é o que acontece dentro do saco. As crianças não morrem. Elas ficam presas, dissolvidas, consumidas lentamente. E a criatura mastiga aquilo. Suga cada grama de arrependimento, cada lágrima não derramada, cada "foi minha culpa" sussurrado no vazio. E quanto mais ela se alimenta, e mais forte fica, mais faminta, mais necessitada. A aparência da criatura é difícil de descrever. Quem a viu e sobreviveu, e são poucos, e fala de uma forma humana e mais distorcida. Alta. Mais alta do que deveria. Curvada. Costas arqueadas sob o peso do saco. Roupas em trapos. Tecido de burla cobrindo o corpo. Como se a roupa e a pele fossem a mesma coisa. O rosto, e o rosto não é um rosto. É uma ausência. Uma mancha. Uma sugestão de feições que mudam quando você olha diretamente. Olhos como buracos. Fundos. Vazios. Mas você sente que há algo olhando de dentro. E as mãos. Deus, as mãos. Finas demais. Longas demais. Dedos com articulações extras. Unhas pretas e grossas como garras. Mãos que agarram. Que apertam. Que arrastam. E o saco? O saco não é feito de pano comum. É orgânico. Vivo. Ele pulsa. Como se tivesse coração próprio. Como se respirasse. Você pode ver formas se movendo dentro dele. Pequenas. Desesperadas. Tentando sair. Mas nunca conseguem. Mas aqui está a parte que muda tudo. A parte que transforma isso de uma lenda urbana macabra em algo muito, muito maior. O velho do saco não estava agindo sozinho. Ele não era o chefe. Não era o líder. Ele era um servo. Uma ferramenta. Uma peça num jogo muito maior. Existe uma hierarquia no inferno. Demônios menores servem aos maiores. Maiores servem aos duques. E os duques servem aos reis. O velho do saco era um coletor. Um dos muitos. E ele servia a um duque. Um duque infernal cuja ambição não era simplesmente colecionar almas. Ele queria poder primordial. Ele queria o Alfa. Você provavelmente nunca ouviu falar do Alfa. Poucas pessoas ouviram. Mas nas sombras, no mundo oculto, entre aqueles que estudam o sobrenatural e caminham na linha entre o véu e a realidade, o Alfa é lenda. É o primeiro. A fonte. A origem de toda maldição lupina. O primeiro lobisomem. Não no sentido de transformação patética que você vê em filme. Não o homem que vira cachorro peludo na lua cheia. O Alfa é asterisco asterisco poder bruto asterisco asterisco. É a lua encarnada. É instinto e fúria e majestade ancestral fundidos numa forma impossível. É a força primordial que deu origem a todas as linhagens de criaturas lunares. E ele está adormecido. Aprisionado. Selado. Escondido em algum lugar entre os mundos. Mas o Duque quer acordá-lo. E mais do que isso, quer capturá-lo. Corrompê-lo. Usá-lo como arma. Porque se o inferno colocasse as mãos no Alfa, se conseguisse controlar aquele poder, não haveria força na Terra capaz de detê-los. Mas há um problema. O Alfa não pode ser simplesmente convocado. Não pode ser arrastado à força. Ele está protegido pelo véu. O véu é a membrana. A barreira invisível entre nosso mundo e o plano dos demônios, espíritos e criaturas do além. É o que mantém o equilíbrio. E o véu é forte, resistente, mas não indestrutível. Ele pode ser enfraquecido. E sabe como? Alimentando de sofrimento humano. Cada trauma não curado enfraquece o véu.
Cada dor internalizada abre uma fissura. Cada criança que cresce achando que não vale nada, cada adulto que carrega a culpa que não é sua, cada pessoa que sofre em silêncio achando que merece. Cada um deles contribui para rachar a barreira. E o Duque sabia disso. Então ele criou um plano. Enviar coletores. Demônios menores. Criaturas especializadas. Cada um coletando um tipo específico de sofrimento. O velho do saco coletava a culpa infantil. Mas havia outros. A mulher de branco, coletando o desespero de mães que perderam filhos. O corpo seco, coletando a solidão de pessoas rejeitadas pela sociedade. A pisadeira, coletando paralisia emocional e ansiedade. Dezenas deles. Talvez centenas. Espalhados pelo Brasil. Talvez pelo mundo. Todos cumprindo a mesma missão em enfraquecer o véu. E quando o véu rachasse o suficiente? Quando não houvesse mais nada segurando? O Alfa cairia nas mãos do Duque. E a guerra que viria depois? Bem, não sobraria nada. Em 2023, algo mudou. O velho do saco foi destruído. Os registros são fragmentados. Confusos. Propositalmente apagados. Mas há relatos. Testemunhas que viram coisas. Que ouviram coisas. Houve um confronto. Numa viela. Na periferia de São Paulo. Num bairro esquecido onde a polícia não entra e os vizinhos aprenderam a não fazer perguntas. Era a madrugada. 3 da manhã. Moradores relatam terem ouvido sons. Barulhos de luta. Algo sendo destruído. Um uivo que não parecia vir de cachorro. E um clarão. Uma luz prateada rasgando a escuridão. Quando amanheceu, a viela estava diferente. O chão, rachado. Como se algo pesado tivesse caído ali. Marcas de garras nas paredes. Profundas. Impossíveis. E no centro da viela, uma mancha. Cinzas. Como se algo tivesse sido incinerado. E ao redor das cinzas, pedaços de burla. Rasgados. Queimados. Os moradores chamaram a polícia, claro. Mas quando os policiais chegaram, já tinham limpado tudo. Alguém limpou. Rápido. Eficiente. Não havia corpo. Não havia provas. Não havia nada. Só os relatos. Um morador de rua, que dormia 2 ruas abaixo, jurou que viu um homem. Jaqueta de couro escura, ele disse. Cabelo curto. Olhar de quem já viu o inferno e cuspiu na cara dele. Ele estava sozinho? Não. O morador de rua balançou a cabeça, os olhos ainda assustados. Tinha um lobo. Não, e não era um lobo. Era grande demais. Prata. Olhos que brilhavam como ouro. E o que eles fizeram? Eles lutaram contra aquela coisa. Aquela coisa que pega a criança. Eu vi. Eu vi o saco abrindo. Eu vi sombras saindo. Eu vi. Ele parou. Tremendo. Eu vi o inferno, mano. E vi alguém lutando contra ele. Outros relatos mencionam a mesma coisa. Um caçador. Um lobo prateado. E uma batalha contra algo que não deveria existir. Mas ninguém sabe quem eram. Ninguém conseguiu rastreá-los. É como se fossem fantasmas. Sombras lutando contra sombras. O que se sabe é que depois daquela noite, os desaparecimentos na região pararam. Por um tempo. E algumas crianças que tinham sumido semanas antes, voltaram. Apareceram nas portas de casa. No meio da noite. Sujas. Assustadas. Sem memória de onde estavam. Mas vivas. E antes de ser destruído, antes das cinzas, antes do silêncio, o velho do saco disse algo.
As testemunhas não concordam exatamente sobre as palavras. Mas a essência é a mesma. Ele já está acordando. E quando o rei da lua descer, vocês todos vão pagar. E então, é nada. A criatura deixou de existir. Mas a mensagem ficou. A criatura foi destruída. As crianças que podiam ser salvas, foram. Mas as perguntas permanecem. Quantos outros coletores ainda existem? Quantos outros demônios menores estão cumprindo a mesma missão neste exato momento? Quantas fissuras já foram abertas no véu? E se o plano do Duque continua? Se o Alfa realmente está despertando? Se a barreira está rachando? Quanto tempo nos resta? Mas talvez a pergunta mais importante não seja sobre demônios. Não seja sobre o Alfa. Não seja sobre o véu. Talvez a pergunta mais importante seja sobre você. Sobre nós. Talvez o velho do saco nunca tenha vindo até você. Talvez você nunca tenha visto ele. Nunca tenha ouvido os passos arrastados. Nunca tenha sentido o cheiro de terra molhada e morte. Mas isso não significa que você não carregue o mesmo peso que aquelas crianças carregavam. Quantas vezes você já se culpou por algo que não foi culpa sua? Quantas vezes você carregou a dor de alguém nas suas costas, achando que merecia? Quantas vezes você ouviu foi sua culpa e acreditou, mesmo sabendo, lá no fundo, que não era? Quantas vezes você se sentiu pequeno, indigno, errado? Quantas vezes você olhou no espelho e viu alguém que não merecia amor? Essa culpa que você guarda, ela não é sua. Ela nunca foi. Alguém te deu. Alguém plantou. Alguém fez você acreditar. E você carregou. Porque criança não sabe se defender disso. E o adulto que você se tornou ainda carrega a criança que acreditou. Mas enquanto você carregar essa culpa, algo está se alimentando dela. Talvez não seja um demônio de burla e mãos finas. Talvez não seja uma criatura de olhos vazios e saco pulsante. Mas o efeito é o mesmo. Cada culpa não curada enfraquece você. Cada arrependimento guardado abre uma ferida. Cada foi minha culpa repetido sem questionamento e mantém você preso. E o véu, a barreira entre quem você é e quem você poderia ser, e continua a rachar. Há uma guerra acontecendo. Não é uma guerra de armas. Não é uma guerra de exércitos. É uma guerra invisível. Silenciosa. Travada dentro de cada um de nós. Entre a culpa e a liberdade. Entre a crença de que somos ruins e a verdade de que fomos machucados. Entre o peso que carregamos e a coragem de largá-lo. E você está no centro dela. Porque cada culpa que você carrega, cada arrependimento que você guarda, cada vez que você se pune por algo que não fez, você alimenta o lado errado. Você enfraquece seu próprio véu. Você abre espaço para que algo entre. O velho do saco foi destruído. Mas a culpa que ele coletava ainda está aqui. Dentro de nós. Passando de geração em geração. Pais que batem nos filhos porque apanharam. Mães que cobram porque foram cobradas. Crianças que crescem achando que são mais porque é isso que aprenderam. E enquanto isso continuar, enquanto a culpa for plantada, enquanto o peso for passado adiante, outros virão. Outros coletores. Outras formas. Outras sombras. Porque a fonte não secou. Só mudou de forma. Então eu te pergunto. Não como narrador. Não como contador de histórias. Mas como alguém que também carrega coisas que não deveria. E você? Que culpa você carrega? Que não deveria ser sua? Pensa nisso. Porque a resposta pode ser a diferença entre ser livre ou ser coletado.